35, do verso 4 ao verso 9, depois Êxodo 36, do verso 2 ao verso 7. Diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, quinza de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Perdão, irmãos, as crianças? Não, quando tem reunião de homens e mulheres, eles participam, né? E aí, não sei como é. Então nós lemos o 35 do verso 4 ao 9 e agora 36 do 2 ao 7, ok? Então, capítulo 36, do versículo 2 ao versículo 7, diz assim: Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazer. E se receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazer, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Esses dias atrás eu trouxe uma mensagem baseada nesse texto, mas eu tinha uma direção diferente, uma orientação, né, um enfoque diferente. Mas hoje eu queria falar, baseado no contexto do qual nós já estamos falando, e creio que isso não se lembra, quando falamos do bezerro de ouro, né? Aquele ornamento, aquele resultado que saiu ali do trabalho de Arão, quando ele jogou todo aquele ouro ali no buril, e saiu, segundo Arão, saiu o bezerro de ouro. Não saiu, ele trabalhou, ele fez o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, esta coisa, foi resultado da própria impaciência que nós temos falado. E resultado, materialmente falando, dos brincos, dos pingentes, dos atavios, como nós vimos na semana passada, do povo de Israel. E este mesmo bezerro que surgiu desses atavios, desses ornamentos que principalmente as mulheres, as filhas levavam, segundo ali a orientação bíblica, né, segundo a narração bíblica, os próprios meninos, né, onde estavam livres disso eram os homens, né? No mais, me parece que todos usavam esse tipo de ornamento. Falei semana passada sobre isso, não querendo trazer a ideia específica sobre usar brinco, não, essa não é a questão. Mas muito mais do que o uso de um adorno na orelha, no nariz, no piercing, que particularmente falando, né, eu tenho a minha ideia, mas não vem ao caso aqui. Há objetivos maiores, há propósitos maiores aqui, porque a gente pode talvez criticar um brinco, um piercing, né, mas há outros ornamentos que nós carregamos conosco, tão perniciosos ou mais perniciosos do que exatamente tão somente um brinco. Mas enfim, é interessante porque agora
Esses ornamentos, esses atavios que eles tinham usado como matéria-prima para fazer esse bezerro de ouro, agora Deus está pedindo o contrário. Isso aí que vocês têm agora, não os atavios em si, porque a narração bíblica não nos dá liberdade para pensar assim, mas todas as coisas. O que vocês têm de posse, tragam de oferta para o tabernáculo. Se nós, aquelas coisas que nós temos, irmãos, que Deus nos dá, se nós usamos estas coisas como sinônimo de idolatria ou matéria-prima para a idolatria, nós vamos ter problemas. Lembra que nós falamos na semana passada? Deus não nos proíbe de ter coisas. Deus não nos proíbe de ter atavios. O problema é quando esses atavios são simplesmente um caminho para a idolatria. Deus não me proíbe, porque nós não nascemos, por exemplo, com um carro. Deus não me proíbe de ter um carro. O problema é o quanto que eu adoro este carro na minha vida. Nós tínhamos um professor no seminário, talvez já tenha falado essa situação, e ele tinha um carro que ele amava. E um dia ele cuidava do carro, ele mandou reformar o carro, pintou o carro e tal. Um dia ele bateu aquele carro, o carro deu perca total. E aquele carro ficou no espaço ali, lá no seminário, e aí se via ele chorando por causa do carro. Os alunos talvez falando, coitado do professor, né? Que coisa terrível foi para ele. Aí o professor, coitado, chorando por causa de uma coisa, chorando por causa de um carro, né? Adoração ao carro. Né? E aquilo trouxe assim, uma reflexão para nós, no sentido de, é verdade, o quanto eu amo este carro, como isso é mais importante para mim. Estou falando de carro, mas pode ser qualquer outra coisa. O quão isso é mais importante para mim do que o próprio Deus. Então percebam que Deus aqui vira a coisa, Deus muda o jogo. Esses atavios que vocês outrora usaram como sinônimo de como matéria-prima para fazer um bezerro de ouro, agora eu quero que vocês façam o contrário. Essas coisas que vocês têm, vocês tragam como oferta para a construção do tabernáculo. Dessa forma, porque nós sabemos que todas essas coisas que o povo de Israel tinha, eles trouxeram lá do Egito. Se nós olharmos, por exemplo, capítulo 12 de Êxodo, Êxodo 12, verso 35 a 36, Êxodo 12, capítulo 12, versos 35 e 36, diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Deus era com Israel. E quando eles saem ali do Egito, Deus pede que os egípcios deem a eles. Às vezes nós olhamos para o povo de Israel e nós não entendemos muitas coisas que acontecem. A gente não vê ali uma racionalidade, mas exatamente por isso, é porque há um Deus. O Deus de Israel está por trás disso tudo, e por isso que as nossas mentes naturais muitas vezes não conseguem compreender. Nós precisamos entender que é Deus agindo no meio desse povo. Né? E até hoje ainda continua, querendo ou não, gostando nós ou não, como eu falei, racionalmente falando, mas precisamos olhar para Deus que está por trás desse povo e a maneira como esse povo age, e muitas vezes é sustentado e protegido pelo próprio Deus. Mas voltando aqui, todas essas coisas que eles tiraram e despojaram os egípcios, agora estavam carregando. E junto disso havia também esses atavios que eles usaram para a idolatria. Mas agora Deus está revertendo, dizendo: não quero mais que vocês
façam isso. Eu quero que vocês usem essas coisas que vocês tiraram de lá como uma adoração. Eu quero que vocês usem isso como louvor a mim, como uma oferta para a construção do tabernáculo que eu estou pedindo a vocês. E que vocês tenham esse coração, que vocês tenham esse desejo de fazer. E no versículo 5 vai dizer ali: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. E aí então ele começa a citar todas estas coisas que eles queriam que o povo de Israel trouxesse: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, vinho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para a unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a escola sacerdotal e para o peitoral. Ou seja, todas essas coisas aqui era o que Deus estava fazendo uma lista dessas coisas que ele queria. Mas essa não foi a primeira vez que Deus pediu isso. No capítulo 25 você vai perceber que ele faz o mesmo pedido. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, versículo 1: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta, esta oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofo azul e púrpura e carmesim, vinho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a escola sacerdotal e para o peitoral. É o mesmo pedido, só que 10 capítulos antes. Capítulo 25, Deus está pedindo. Capítulo 35, Deus também pede. Minha pergunta é: o que aconteceu no meio de uma petição e outra? O que aconteceu entre um pedido de Deus lá e o outro pedido? Pedido do 25 e pedido do 35. O que aconteceu nesse ínterim? Vocês lembram, né? O desejo. O desejo. E perceba no versículo 5, Deus vai dizer: tomai o que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Coração disposto, irmãos, dá a ideia de um coração arranjado. Nós dispomos esse púlpito aqui porque esse púlpito foi colocado aqui para a sua utilidade. A palavra disposto dá a ideia de colocado ali, foi arranjado ali, ele foi organizado assim para o seu uso de forma útil. Tem uma inclinação para esta coisa. Portanto, quando Deus fala, o povo de Israel então começa a trazer, porque o coração deles estava disposto. Por que estava disposto? Porque eles viram uma realidade. Eles viram que algo precisava ser feito. A proposta aqui, o projeto aqui, era a construção do tabernáculo. O tabernáculo precisava ser construído, mas o tabernáculo não será construído se materiais não forem dispostos para a construção do mesmo. Precisamos dessa forma fazer alguma coisa, ou seja, esse coração disposto a ofertar, ele precisa, antes de mais nada, partir de um senso de lógica, né? É uma questão de bom senso. Por exemplo, a igreja existe. Se nós não cooperamos, se a igreja não coopera, né? E aí a gente pode entrar na questão do dízimo, 10%, eu não quero entrar nessas questões, né? O que é 10%, o que é dízimo, há muita discussão sobre isso, e eu tenho a minha ideia particular. Eu entendo particularmente que o dízimo ele é do Velho Testamento, é alguma coisa que era dada, feita no Velho Testamento. Isso não significa que a igreja está liberta para
Não, então não precisa mais ofertar, né? Tem uma árvore de real aí atrás, né? Não, não é isso não. Mas a ideia de 10% eu não consigo ver no Novo Testamento. Você pode discordar de mim tranquilamente, depois a gente pode conversar sobre isso, mas a princípio, na visão do Novo Testamento, eu não consigo ver isso. Né? Mas nos velhos sim. Ainda, não consigo ver entre aspas, tá? Mas enfim. Mas é necessário que o trabalho de Deus seja sustentável. E isso é uma questão de bom senso. Por quê? Nós estamos aqui agora nesse momento. Você está recebendo uma luz para poder ler a palavra. Você cantou, eu cantei, nós cantamos, mas para isso teve que projetar ali na tela as palavras para nós podermos cantar e louvar o Senhor. Não é? Tudo isso envolve valores. Envolve que alguém precisa pagar no final do mês a conta de luz que nós estamos utilizando nesse exato momento. Eu vou ali ao banheiro, ao toalete, eu vou lavar a minha mão, eu vou usar água. Depois eu vou enxugar a mão e eu vou ter que puxar ali o papel toalha para enxugar a mão. Alguém comprou aquilo, algum dinheiro foi usado para esse fim. A água, da mesma forma, no final do mês, vai ter que ser paga aquela conta. Todas as coisas que nós fazemos, o material de limpeza, enfim, tudo que nós usamos, é necessário que alguém pague por isso. E quem vai fazer isso não é a própria. Mas eu só vim hoje na igreja aqui, eu só sou visitante. Ok, você é só visitante, mas ainda assim você recebeu uma parte dessa vez, né? Você recebeu uma energia, você recebeu uma água gelada, né? Você recebeu uma palavra que foi falada, e essa palavra alguém teve que gastar um tempo para preparar esse sermão, para organizar esse sermão. Por exemplo, esse sermão de hoje, né? Essa nossa conversa aqui, um coração disposto a contribuir. Pegou esse negócio? Um coração disposto a ter um coração disposto a contribuir. É uma questão de bom senso e é uma questão de transformação. São dois pontos. Mas para pensar nesses dois pontos, nesse termo, nesses dois pontos, alguém tem que parar, sentar e organizar isso. Entende isso? Às vezes parece que é fácil, mas não é. É necessário gastar-se tempo para este fim, para que esta coisa possa sair, possa acontecer. Às vezes, talvez não é o melhor sermão que você já ouviu na sua vida, né? Talvez você eu já ouvi sermões muito melhores do que o seu. Tá bom, parabéns. Mas, querendo ou não, foi gasto um tempo. Então, alguém que vem, mesmo que visitante, que ouviu alguma orientação, recebeu uma orientação bíblica, teve que dispensar aí algum tempo de alguém para. E é difícil para eu falar sobre isso, tá? Isso é um assunto complicado. Porque parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas não é isso. Estou falando simplesmente de fatos e usando esta ideia para que nós possamos pensar exatamente na funcionabilidade da igreja, como que ela deve conduzir-se. E é uma questão natural, ou seja, eu vou ali, eu uso aquilo, e eu consumo aquela coisa, eu uso daquela coisa, então eu preciso também participar em algum ponto, de alguma forma, para que essa coisa ela permaneça, ela continue, ela siga avante. Eu não simplesmente só use, só tire. Né? Na pandemia, nós vimos muitas pessoas usando dinheiro do governo. Né? Não sei, pelo menos a minha visão, talvez eu também esteja errado, mas muitas pessoas que às vezes até tinham condições, mas acabaram tirando do governo, recebendo valores por conta da pandemia, né? aqueles valores que se deram, quando na verdade não precisavam. Né? Então é uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Né? Quando eu participo de alguma coisa, eu preciso também contribuir, não somente tirar com muitos. O Brasil é assim, né? O Brasil tem muito disso, né? Nós somos assim, essa coisa só de tirar, de
meus direitos, sem buscar também o que eu posso fazer, de que forma eu posso ajudar, de que maneira eu posso contribuir para que a coisa possa caminhar, né? Então, percebam, quando nós falamos disso, não estamos falando apenas de uma visão veterotestamentária, porque se nós formos para 1 Coríntios 16, capítulo 16. Verso 1, 1 Coríntios 16, verso 1. E agora percebam, nós estamos mais no Velho Testamento, agora já estamos no Novo Testamento, a visão aqui é outra. Mas Paulo vai dizer à igreja de Corinto: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovares. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, Paulo está orientando também aqui a igreja a esta contribuição, essas ofertas para a obra do Senhor. Enquanto que lá em Êxodo, Deus está pedindo que as pessoas tragam ofertas para a construção do tabernáculo, que era a construção do tabernáculo, ou seja, o local onde Deus estaria ali abençoando o povo e falando com o povo. Paulo está falando das ofertas que deveriam ser levadas aos santos, ou seja, para a igreja, que também é a habitação de Deus aqui neste mundo, ou seja, para a manutenção dessa organização. Ok? Claro que a visão aí de Paulo também era para os irmãos que estavam dispersos, né? Muitas pessoas estavam, mas enfim, o princípio permanece, o princípio da manutenção da obra do Senhor, né? Dessa forma, este coração que Deus está falando aqui, um coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ou seja, isso que nós estamos fazendo, o que fazemos de ofertarmos, é antes de mais nada uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Se eu estou usando desse espaço, se eu estou usando, eu também vou ofertar, eu também vou contribuir em alguma medida para que a coisa possa caminhar, que ela possa prosperar, para que ela possa se manter. Senão, de que maneira se manterá? Não terá sentido nós falarmos dessa forma. Agora, preste atenção no que Paulo vai dizer, voltando lá para 1 Coríntios, no primeiro dia da semana, ou seja, você vai dar regularmente aquilo. Paulo não está dizendo, olha, conforme o seu coração, né? Conforme Deus tocar no seu coração. Não, Paulo não disse isso. Paulo disse cada primeiro dia da semana. Talvez você acordou eu acordei não com muito desejo de ofertar, mas Paulo está estabelecendo aqui o princípio de que da regularidade. Deve haver uma regularidade. Certa vez uma igreja fez uma campanha, né, e aí ficou combinado que todo ano a igreja ia fazer um culto e enviar aquela oferta para um missionário, né, que era um missionário da igreja lá, e eles conheciam. Então, cada ano nós vamos fazer um culto e vamos recolher as ofertas e vamos mandar para o missionário, né? E alguém se levantou e disse: escuta, eu quero só saber uma coisa, o missionário come uma vez por ano só, né? Não é mais fácil você dividir isso aí em meses? Mas vamos mandar R$1.000 para ele. Ok, faz o seguinte, dá 100 por mês, pelo menos ele sabe que todo mês vai chegar a esse 100 e ele pode projetar. Porque passar um ano para depois receber R$1.000, qualquer coisa que chegue para um missionário que está no interior, numa região ribeirinha, é maravilhoso, né? Imagino que é. Mas perceba que Paulo está dizendo regularmente, é o princípio da regularidade. É uma questão de bom senso, uma questão de lógica. Não é quando o meu coração disser, olha, hoje, esse mês, esse ano, essa semana, eu estou disposto a fazer. Esse não. Qual é a regularidade que você pode?
Com qual regularidade você pode ofertar? Eu posso ofertar. Então trabalhemos isso. Porque este é um princípio bíblico. Não é um princípio que alguém estabeleceu, alguém muito sagaz, inteligente para ganhar dinheiro. É um princípio bíblico. Paulo está estabelecendo, Deus estabeleceu isso aqui, porque Deus já estabeleceu isso no capítulo 25 e agora no 35. E a questão do dízimo vem desde Abraão. Desde Abraão, essa coisa do dízimo, né? Segue lá, mas como eu falei, a questão do dízimo em si, a expressão dízimo, eu tenho uma dificuldade de vê-la no Novo Testamento. Há quem vai discordar de mim, está tudo bem, né? Podemos conversar depois sobre isso, mas a questão da regularidade, esta é neotestamentária. Esta é neotestamentária. É semana? É mês? Como é que vai ser? Né? Então a gente precisa olhar para isso. Quanto? Não sei, eu não vou estabelecer, mas perceba que Deus vai dizer: quem tem ouro, prata, bronze, o que é mais valoroso? Ouro ou bronze? É claro que o ouro. Mas eu não tenho ouro, então traz bronze, não é verdade? Ou estofo azul, púrpura, camisinha, linho fino, pelo de cabra, o que é mais caro? Um estofo azul, um linho fino ou um pelo de cabra? É claro que o linho fino é mais caro do que um pelo de cabra, mas eu não tenho linho fino, então traz pelo de cabra, né? Mas eu não tenho nenhuma coisa nem outra, então traz azeite. Um azeitezinho você tem, né? E com regularidade faça isso. E com regularidade trabalhe isso, né? Porque se nós olharmos e hoje no meu coração não está enganoso é o coração e perverso. Quem conhece? Nós sabemos, Jeremias 17, 9, né? Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas. Quem conhecerá? Não é o nosso coração que deve determinar, mas é uma consciência de que Deus estabeleceu isso, essa regularidade, né? E não somente isso, irmãos, é uma questão de transformação. É uma questão de transformação. Porque se você falar para qualquer pessoa com relação às ofertas, com relação a essa participação, é claro que a gente vai sempre ter um clima meio, isso é chato falar, e realmente é muito chato. Pensa que é gostoso, não é, pensa que o pastor está aqui gostando de falar sobre isso, não. Mas é necessário, né? E a coisa, ela complica. Lembra que eu perguntei? O que aconteceu entre 25 e 35 dias? Aconteceu um bezerro de ouro. O povo, eu não sei o que eles fizeram lá no 25, né? Sei que Deus pediu, mas eu não vi muita movimentação. Os irmãos viram lá a narração de alguma movimentação muito severa, muito clara, muito um movimento ali, dizendo: olha, o povo está trazendo demais, né? Nós vimos que Deus pediu, mas a gente não viu o povo trazendo, a gente não viu a galera se motivando mesmo, né? Eu sei que Deus pediu no 25, aí no 26 começa ali a orientação sobre como é que seria, as vestes sacerdotais e tudo mais, aí veio outras orientações, e então aconteceu, Moisés sobe com os anciões para o monte, e quando está lá, desceu. E aí Deus quebra aquele povo. Deus fala: chega, Moisés, desce lá, eu vou exterminar esse povo, e eu vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés então intercede. Por que será que nós não vimos essa mesma movimentação no capítulo 35, quando está dizendo ali, versículo 5 do 36, perdão, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor resolveu se fazer. Por que no 36, agora nós vemos essa movimentação, resultado da petição de Deus em 35, e nós não vemos essa mesma movimentação no 25? Porque talvez o povo estava tão ligado com seus atavios, que talvez eles não trouxeram. Mas depois eles fazem o desejo. Moisés quebra as travas dele. E Deus diz: puna esses que estão se rebelando. Isso acontece. 3.000 homens caem. O povo entende o seu pecado. E aí eles estão com o coração quebrantado.
aí eles estão com o coração transformado. Agora eles estão entendendo que Deus está no meio deles. E aquela petição do 25 não era uma bobagem. Não, eu estou pedindo, se você quiser, na hora que você der um tempo, olha, dá uma olhada aí, vê se você consegue. Não. Era sério o que Deus falou. E agora ele pediu de novo. Pai, vamos lá, voluntariamente vamos fazer isso. E vamos levar. E começaram a levar. Até o ponto de dizer, para, chega, não precisa mais. Mas por que isso? Porque agora eles têm o coração transformado. Agora eles veem a realidade da coisa. Agora eles estão vendo que há um trabalho muito maior. E Deus está querendo fazer algo grandioso no meio daquele povo. Deus não fez uma petição assim apenas para ser legal, ou apenas para dizer, olha, eu não quero ser mal com vocês, eu não quero ser, apertar vocês demais, mas traz aí uma coisinha que sobrar e tal. Não foi isso. Deus quer a nossa fidelidade a Ele. E nós erramos com o mesmo erro de outro. Que eles começam a trazer, porque agora eles têm um coração transformado, eles entenderam o pecado. Porque no capítulo 34, como nós vimos, o 33, perdão, versículo 4, do 33, ouvindo o povo, e nós já falamos disso na semana passada, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira depois de ti os atavios, para que eu saiba o que tinha de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios deste monte Horebe em diante. Ou seja, Deus estava irado com eles. E eles sentiram isso. Eles receberam essa má notícia e eles começaram a prantear. Porque eles perceberam o que eles fizeram. E agora, com o coração quebrado, eles começam a ofertar. Eles começam. Como nós falamos, esses valores, irmãos, vieram dos egípcios. Esses bens, essas coisas vieram dos egípcios. Eles despojaram lá em Êxodo 12, como nós vemos, vieram deles. A nossa riqueza, ainda que é Deus que nos dá, mas a origem natural vem deste mundo. Talvez você vai ter um patrão incrédulo, talvez você vai ter que trabalhar com pessoas que talvez você não gosta muito, talvez que professam outra fé. Empresas que talvez não são lá muito tendentes a adorar a Deus. O Sebastião falou um pouco da bênção de poder agora fazer um projeto que faz alusão às coisas bíblicas e de alguma forma a projetar a ideia das questões bíblicas ali naquele escritório. Amém por isso. Mas nem sempre nós vamos ter essa liberdade. Aproveitemos quando temos. Mas nem sempre vamos ter. Nós vamos ver pessoas falando palavras de baixo calão. Vamos ouvir tantas coisas absurdas, clientes que vão estar ali debochando, difamando, falando heresias, na escola também você pode, mas este é o mundo no qual nós vivemos. O que nós não podemos é fazer o que eles fazem, porque a fama, o dinheiro, a bebida, essas coisas são os deuses deles. Não é a nossa intenção agir da mesma forma. Que estas coisas, os nossos bens materiais, se tornem também deuses para nós, como se fossem as coisas mais importantes. Então, aqui, eles tiram dos egípcios essas coisas e levam consigo. Jesus vai dizer em Mateus 6,19, não ajuntais tesouro na terra, mas sim tesouros nos céus. Mateus 6,19. Diz ali: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. É a orientação bíblica no que diz respeito à questão material. É claro que todos nós queremos organizar a nossa vida financeira e não há nenhum problema nisso, e ninguém está falando aqui de salvação ou trabalhando a ideia de prosperidade. Se você não der, Deus vai punir você, então não tem nada com isso. Talvez os homens mais ricos desse mundo nem falam em Deus. Então, é uma coisa que se criou neste mundo, até mesmo na igreja, de que se não der, Deus vai punir você, Deus vai franzir a testa, você não vai prosperar. Não, talvez
cristão que professa a palavra de Deus como nós professamos, mas é um dos homens mais ricos do mundo. Podemos falar do Bill Gates, podemos falar de vários homens. Quais desses homens temem ao Senhor e oram toda manhã e vão a uma igreja e frequentam? Possivelmente nenhum deles, mas são muito ricos, prosperaram. Então Deus não tem nada a ver com questão financeira. A gente precisa entender isso. E muitas igrejas, infelizmente, estão colocando isso no meio do evangelho. Agora, quando Deus nos dá uma condição favorável, é importante que nós reconheçamos isso e diga: Senhor, eu quero dar a minha parte. Qual é a parte? Eu não sei. É 10%, irmãos? Eu não sei. Talvez eu saiba, mas não é essa a questão. A questão aqui é a regularidade e o objetivo de por que fazer isso. Com o coração transformado, agora aquele povo entende que o tabernáculo é um centro de adoração, não mais os atavios, não mais as coisas que eles estavam caindo, mas sim o próprio Deus e o lugar de habitação dele. É ali que nós devemos adorar. Percebam que essas coisas não eram coisas poucas, eram coisas valorosas. Pelo menos eu posso imaginar que o ouro é valoroso, a prata, o bronze, pelo de cabra é valoroso. Bom, para quem está no deserto, caminhando, tem uma cabrinha ali, muitas vezes à noite esfria, você tem um pelinho ali para você se aquecer, tem o seu valor. Para você tirar o pelo da cabra, para você limpar o pelo da cabra, quando nós estávamos em Livramento, certa vez a gente inventou de comprar um couro de ovelha e aí a gente foi limpar aquilo. Jogou fora. O trabalho que dá para limpar aquilo não compensa, mais fácil você guardar um dinheirinho, chegar lá no meio da estrada, tem aqueles caras que vendem, é mais fácil do que você limpar aquilo, tem que deixar de molho, e trabalhar e bater. E eu fiquei naquele, uma tarde inteira, e falei: não, pode parar. Estragou o negócio, de tanto trabalho que dá. Então, um pelo de cabra, um pelo de carneiro, pintado de vermelho, gente, isso é valoroso. Para quem está no deserto, isso tem valor. Não é coisa que você encontra na rua. Imagine, por exemplo, madeira de acácia. Onde é que um povo que está peregrinando no deserto tem madeira de acácia? Tem que cortar a madeira de acácia. Tem que carregar o negócio. Tem valor aí, tem tempo envolvido aí. Mas era isso que Deus estava pedindo. Agora perceba que Deus não vai pedir cedros do Líbano, porque não tinha. Deus vai pedir cedro do Líbano, ou havia a ideia de cedro lá no templo, quando o povo já estava na Palestina, e aí eles entraram em acordo com Irão, lá no Líbano, e trouxeram o cedro do Líbano de lá. Mas eles já estavam alocados na sua habitação, o povo de Israel. Mas ali no deserto não tinha. Então Deus vai pedir coisas que nós temos, ainda que seja valoroso para nós. Mas Deus vai pedir coisas que nós temos. Ele não vai pedir coisa que impossível. Ele só aceitou o cedro do Líbano quando o povo estava lá. Ele não pediu o cedro do Líbano aqui, porque não tinha povo. E aí segue essas coisas porque tinham valor. O povo não estava despojando de alguma coisa só porque estava sobrando tudo agora. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá essa motivação. Perceba no capítulo 36, versículo 2. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha força e sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu a chegar a hora para fazê-la. Todo homem cujo coração o impeliu. O Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração, ou seja, Deus trabalhou no coração deste povo para eles entenderem o valor de ofertar. Há o trabalho do homem de perceber que precisa ser feito. Há a parte do homem de entender: opa, isso aqui precisa ser feito, essa coisa precisa ser limpa. Nós terminamos aí, a grosso modo, no geral, mas tem muitas coisas para fazer, né? E agradeço a Deus pelos irmãos e irmãs que têm chegado a trabalhar, mas ainda há muita coisa para fazer. Se vocês, nós olharmos lá, nós temos aquelas portas para pintar para o salão, nós temos aqui a cumieira pela frente, para nós temos que fazer, nós temos um sifão ali no banheiro feminino que precisa ser trocado, são tudo coisas que nós precisamos fazer, entende? Então, cada um pode olhar e falar: opa, isso aí eu posso fazer. Talvez eu não tenha muita habilidade para essa coisa aqui, mas eu vou talvez chamar algum irmão que tenha, eu vou aqui, ajudo ele. Mas quem faz isso é o Senhor. Percebam que, de certa forma, ele está dizendo ali:
a todo homem hábil em cujo coração, versículo 2, o Senhor tinha posto sabedoria. Claro que a Bezalel e a Oliabe, Deus tinha especificamente dado a eles a condição de pensar sobre as artes que iam ser feitas, né, as esculturas que iam ser feitas para o tabernáculo. Mas percebam que Deus também está movendo não só os dois, mas todos os outros que chegaram para fazer a obra, para ofertar. A obra do Senhor também de trabalhar nesse coração. Por quê? Porque o nosso coração é duro. Nós não queremos muitas vezes. O que Deus vai dizer sobre o próprio povo? É um povo de dura serviço. Moisés, eu vou exterminar esse povo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Sai daí que eu vou exterminar esse povo. Porque é um povo de dura serviço. Deus não foi mais com eles. Deus vai falar isso no capítulo 34. Eu não vou mais no meio de vós, porque vocês são um povo de dura serviço. E nós somos assim. O ser humano é assim. Por mais que sejamos, cremos em Cristo Jesus, nós temos esse coração duro. Perceba no versículo 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam então da obra do santuário. Eles deixaram o que estavam fazendo. Por quê? Porque aqui é um novo coração, um coração transformado pelo Senhor. Irmãos, nós podemos citar aqui Gênesis 8, quando Deus diz: olha, esse povo é um povo duro de coração. Quando Deus chama Noé para fazer a arca, eu vou exterminar esse povo, vou matar esse povo, eu vou exterminar essa geração. Ficou só Noé e os 8, porque Deus já tinha enchido a porta de Deus por causa do pecado do povo. Jeremias 17, 9 e 10: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Como nós já citamos. Nós podemos olhar Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 53, verso 1 a 3. Nós não vamos ler porque o nosso tempo se vai. Romanos, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. E ele vai falando da situação do homem. Nosso coração é assim. Agora, em 2 Coríntios 9, 7, vai dizer o seguinte: Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Se nós somos duros de coração por natureza, de que forma nós vamos dar com alegria? Só quando houver uma transformação no meio do caminho. Só quando houver um trabalho de Deus em nosso coração, para nós podermos dar. Sabe por quê? Porque aí eu vou perceber o que eu estou fazendo. Lembra 1 Coríntios 16? Versículo 1. Primeiros Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os... Por que eles estavam enviando as coletas? Para... Somente uma pessoa com o coração transformado vai entender que aquela coleta era para pessoas que também eram convertidas em Cristo Jesus. E que Deus estava fazendo uma obra na sua igreja, sustentando pessoas que talvez estavam sendo perseguidas. Alguém que não tem o coração transformado, deixa esses caras lá, eles vão trabalhar. Eles não podem, eu vou trabalhar, eles não vão trabalhar. Por quê? Porque o coração deles, ou porventura de alguém nesse sentido, pode ser um coração duro que não entende o que é a igreja, que aquelas pessoas estão sendo perseguidas por causa de... Não, estão sendo perseguidas por causa da ideia deles. Também fico falando essas coisas aí. Então uma pessoa dessa não vai entender o que Deus está fazendo. Entende, irmãos? Somente um coração transformado vai olhar para a igreja e vai dizer: eu não estou aqui apenas para tirar, eu estou aqui para dar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para que Deus me use nesta obra, com todos os talentos que Deus me deu, com as capacidades que Deus me deu. É claro que esporadicamente nós podemos ter situações na igreja onde uma família ou outra pode estar passando por uma situação, vamos cooperar, vamos ajudar, a igreja está para isso também, não é só para receber, e ter uma conta maravilhosa no banco, isso nada é.
ostentar uma conta bancária. Não, não é isso. Mas nós podemos dar, a igreja pode, quantas vezes, né, nós já ofertamos talvez para pessoas, às vezes retiro, né? Situações que fulano não pode, não, vamos lá. Retiro não era mais paciência, nós fizemos, né? Então a igreja ia lá, custeava uma coisa ou outra. Isso é perfeitamente normal, por causa daquela oscilação que muitas vezes nós podemos passar na vida isso. Mas quando estamos bem, a gente precisa com regularidade e percebendo esta situação, ou seja, percebendo o contexto. Qual é o contexto? É a obra de Deus. Não é de um homem ou de homens, mas é a própria obra do Senhor. Ou seja, estou falando de um coração transformado, um coração que vê a igreja com outros olhos. Não é um coração que vê a igreja como alguém vê um CTG. Eu vou trabalhar para esse CTG, ou ver ali uma organização, ou um grupo social, ou uma associação de pais e amigos, sei lá, né, de bairros, essa coisa toda. Não, estou falando da igreja de Cristo. E por isso eu vou dar com alegria, porque um dia Cristo transformou meu coração. Cristo, que é a minha alegria, que é a nossa alegria, é que me impulsiona a dar com alegria. Porque se eu não tiver essa transformação, eu jamais vou dar com alegria. Eu vou dar, ou talvez eu nunca vá dar. Eu nunca vou ofertar, porque não há alegria espiritual em mim para ver a igreja dessa forma. E mais do que isso, como eu falei, o fato de estar tendo uma pregação, e essa pregação eu imagino que é bem dura, né? Mas exige o tempo. Agora, não somente isso. O que estamos falando aqui? Nós percebemos que toda a minha fala é uma fala baseada no texto de Deus. Logo, penso eu e entendo que não sou eu. Eu apenas estou transmitindo aquilo que Deus quer que eu fale. Pelo menos isto é o que nós esperamos. Quando alguém não contribui com esse trabalho que está sendo feito, e se eu não estiver falando uma verdade bíblica, Deus mesmo vai me punir. E Deus vai me tirar daqui, vai me levar e vai colocar outra pessoa para servir aqui. Agora, se eu estou realmente falando aquilo que estou apenas usando eu como exemplo, tá? O que vai acontecer se eu não contribuo com esse trabalho? Com aquilo que eu posso. Eu estou dizendo, o que você fala para mim não tem valor. Você se esforça, você estuda, você gasta suas horas, mas o que você está falando não tem valor. Por isso eu não vou contribuir. Eu contribuo com outras coisas, mas com o que você está falando, talvez eu vou dar uma coisinha para não ficar xarope, mas não quero contribuir. Por quê? Porque o que você, mas não sou eu. Estou falando da palavra de Deus. Não somente hoje, todos os domingos estamos trazendo essa ideia da promoção do Evangelho. Esse é o nosso trabalho. E quando não há esta participação, estava, por exemplo, falando essa semana, falei agora com os homens, o Douglas, pastor lá em Uberaba, e ele falando a respeito de como ele está a situação ali, né, e ele trabalhar de Uber, né, e domingo muitas vezes, ele trabalha domingo até a tarde, para domingo à noite vir pregar e ele está cansado. Ele está cansado. E muitas vezes isso realmente pode trazer um desânimo. E, enfim. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós estamos percebendo o que está sendo feito. Dessa forma, irmãos, a questão de um coração disposto a contribuir é, antes de mais nada, uma questão de lógica, de participação, uma questão de bom senso, né? Da participação real e geral, né? E também uma questão de transformação. E aí, como eu falei, isso é mais pesado, né? Porque é uma questão mesmo de ver a igreja com os olhos espirituais, não com o olho da lógica simplesmente, ou do gosto ou não gosto, mas é o olho de um coração transformado. Porque 2 Coríntios 4, 6, e com isso nós vamos terminar. 2 Coríntios 4, versículo 4, 6.
2 Coríntios 4, versos 4 e verso 6. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Alguém que não tem essa experiência de ter o seu coração, os seus olhos, o seu entendimento transformado e o seu coração para compreender a luz do Evangelho, não pode perceber a beleza de Cristo. Logo, não pode contribuir com a alegria. Por isso é sério, é muito sério esta participação. Não que esta participação vai nos dar a salvação, mas ela demonstra o quanto eu estou querendo a manutenção desse trabalho, desta obra, para a honra e glória de Deus. Quando o povo então para ofertar, nós ouvimos no versículo capítulo 36 de Êxodo que o povo começou a trazer mais do que precisava, e Moisés falou: pode parar, não precisa trazer mais. Por quê? Porque teve um trabalho de Deus no coração daquele povo, no meio do caminho, e foi o bezerro de ouro que eles fizeram, mas depois eles perceberam e disseram: chega, não queremos mais isso, queremos servir a Deus, queremos servir o Senhor. Portanto, irmãos, é apenas um ponto que a gente quer colocar para o nosso crescimento, não prosperidade, mas para o nosso crescimento diz respeito à obediência e bem como a nossa fidelidade ao Senhor e o nosso zelo para com aquilo que Deus falou conosco, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Vamos procurar servir desta forma também com os bens que Ele tem nos dado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por exemplo do teu povo, que por vezes estão de dura serviço, mas que neste momento eles realmente realizaram uma tarefa tão exemplar de trazer ao Senhor tudo aquilo que eles tinham, desapegando realmente de todos os seus bens materiais. É claro que para isso precisou um trabalho seu, no coração deles, um trabalho duro às vezes, para que isso pudesse acontecer. Mas o Senhor faz isso também em nós, faz isso também nas nossas vidas. Abençoa-nos, a Deus, para que isso possa continuar acontecendo. Muito obrigado por cada irmão que tem participado aqui nesta obra, tem ajudado e servido, tanto de forma braçal, física, financeiramente, mas que continue, desperta-nos mais e mais, Deus, para a responsabilidade, necessidade e prazer de, com alegria, participar e ofertar nesta obra. E que a tua igreja, Deus, possa ser despertada nesse sentido. Que a gente tenha esse avivamento para poder usar os seus bens, seus tesouros, para o bem da própria promoção do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Nós oramos, pedimos a tua graça e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, que Deus nos abençoe.